Olá, na aula de hoje nós vamos falar da função quadrática, também conhecida como função polinomial do segundo grau. Chamamos de função polinomial do segundo grau, ou simplesmente função quadrática, a toda função definida dos números reais para os números reais em que f de x é igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo que a, b e c pertencem ao conjunto dos números reais e o a tem que ser diferente de zero, tá? Então, toda função que você puder escrever da forma f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde esse a nosso aqui, obrigatoriamente diferente de zero, essa função ela é uma função do segundo grau, tá? É muito importante que você entenda o motivo pelo qual o nosso a tem que ser diferente de zero, tá? Por quê? Se o nosso a for exatamente igual a zero, nós vamos ter aqui o seguinte caso, zero que multiplica x ao quadrado mais bx mais c. E zero vezes x ao quadrado, essa continha nossa aqui vai dar zero. Então, o termo que está elevado ao quadrado, ou seja, a nossa variável que está ao quadrado, que ela define, na verdade, que a função seja aqui do segundo grau, ela desaparece. E aí, nesse caso, a gente deixa de ter uma função do primeiro grau e passa a ter aqui, na verdade, uma função do primeiro grau, tá? Então, obrigatoriamente, o nosso a ele tem que ser diferente de zero, tá? Bom, A, B e C, que são números reais, eles são chamados de coeficientes, tá? E o C, ele também é chamado de termo independente. Então, quando você olha aqui para a nossa função do segundo grau, você vai ver que o A está acompanhado do x ao quadrado, o B está acompanhado do x, e o C, na verdade, ele está sozinho, digamos assim, né? Então, ele é chamado termo independente, uma vez que ele não está acompanhado aqui da variável x, tá? Então, você tem que saber que o A, B e C são números reais, sendo que o A é diferente de zero. Bom, aqui nós temos aqui, 3 exemplos de funções do segundo grau, tá? Onde nós vamos agora aqui identificar quais são os coeficientes. Os coeficientes A, B e C, tá? Com o decorrer aqui da nossa aula e outras aulas futuras, você vai ver que tudo que você vai trabalhar com função do segundo grau vai estar relacionado com os coeficientes A, B e C. Por isso que é importante você saber aqui identificar os coeficientes da função do segundo grau, tá? Então vamos lá, o meu A é o que está multiplicando o x ao quadrado, então aqui eu tenho aqui que o meu A, na verdade, vai valer menos 3. O meu B é o coeficiente que multiplica x, nesse caso quem multiplica o x aqui é 2, tá? E o C é o meu termo independente, então quem aqui está sozinho aqui é o nosso 7. Então essa função do segundo grau aqui na letra A, nós dizemos que ela está escrita na forma completa, porque ela tem os coeficientes A, B e C. Na letra B, o nosso A é o que multiplica o x ao quadrado, nesse caso aqui vai ser 5 positivo, tá? O nosso B é o que multiplica o x, perceba aqui que nesse caso não tem, então ele vai ser igual a zero. E o meu C, que é o termo independente, ele vai valer, na verdade, aqui nesse caso, 12. Então, perceba que essa função aqui do segundo grau, ela não está completa, tá? Nós dizemos que ela é uma função do segundo grau, porém ela é incompleta, porque ela não tem aqui o termo, o coeficiente B, tá? De forma análoga aqui, na letra C, eu vou procurar aqui o meu A, que é o que multiplica o x ao quadrado. Como aqui não tem nada, ele vai valer 1, né? Então, o meu A aqui vale 1. O meu B
é o que multiplica o x. Nesse caso aqui vai valer menos 3. E o meu c, que é o termo independente, nesse caso aqui não tem. Ele vai valer 0. Então, novamente aqui, ó, nós temos uma função do segundo grau, que também está escrito na forma incompleta, tá? Porque nesse caso agora aqui ela não tem o termo independente. Então, é muito importante você saber a definição de função do segundo grau, bem como saber identificar os seus coeficientes A, B e C, tá? E o termo independente, que também é chamado aqui de C. O gráfico. O gráfico de uma função polinomial do segundo grau, f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, que também pode ser escrito como sendo y igual a ax ao quadrado mais bx mais c, onde a, b e c pertencem aos números reais e o a é diferente de zero, é uma parábola que vai ter a concavidade para cima ou para baixo, tá? Nas aulas aí posteriores, nós vamos voltar aqui nessa questão de gráfico aqui, trabalhar com mais detalhes, tá? Então, aqui nessa imagem, você tem aqui duas parábolas, tá? Você tem aqui, ó, digamos assim, ó, essa primeira, que é uma parábola com concavidade para cima, e nós temos aqui nessa segunda, que é uma parábola com concavidade para baixo, tá? Então, sempre que você trabalhar com função do segundo grau, você vai ver que o gráfico dela vai ser uma parábola, tá? E se por um acaso você vê uma parábola, você tem que saber que essa parábola representa uma função do segundo grau, tá? E o importante aqui, que eu já vou adiantar para você, é que uma parábola, ela vai ter, na verdade, aqui um eixo de simetria, tá? Nós vamos entrar em detalhe depois aqui nas nossas aulas posteriores, de como é que faz para descobrir, ó, esse pontinho aqui, ó, que eu vou chamar esse ponto aqui de ponto V, tá? Que é chamado de vértice da nossa parábola. A parábola, quando você traça nela aqui o eixo de simetria, tá? Você vai ter aqui duas ramificações. Nesse caso aqui, o primeiro, que a concavidade dela é para cima, ela vai ter aqui uma primeira ramificação que vai ser decrescente, tá? Ela está caindo. E quando chega lá no vértice, ó, ela não tem como descer mais. Então ela começa o que aqui, ó, a crescer, tá? E agora aqui no segundo caso, ó, a sua parábola que tem a concavidade voltada para baixo, ela começa a crescer. Ela vai crescendo, crescendo. Quando chega lá no vértice, que não tem como ela crescer mais, ela começa a decrescer, tá? Então, na verdade, a parábola, ela tem parte que é crescente e tem parte que é decrescente, tá? Então é muito importante aqui você ter entendido que essa parte e saber que uma parábola ela tem um eixo de simetria, tá? É importante aqui você ficar atento, na verdade, a essa questão do eixo de simetria, tá? O que eu quero dizer que é isso aqui, ó. Se você traçar uma reta aqui, ó, nesse primeiro caso, chamar aqui esse ponto de A, esse ponto aqui, ó, de ponto O, e esse ponto aqui de ponto B, a distância de A até O vai ser a mesma distância de O até B. Uma vez aqui, que eu falei aqui que isso aqui é um eixo de simetria, tá? Isso aí pode ser útil aí para você quando você for resolver um exercício ou outro, tá? Nós vamos resolver aqui agora alguns exemplos que vão tratar dos assuntos que foram abordados até o momento. Construa o gráfico das funções f de r em r definida por letra A, f de x igual a x ao quadrado menos 2. Bom, nós vamos agora aqui, ó, resolver aqui essa questão, que é construir o gráfico de uma forma, tá? Não é uma forma assim que eu gosto muito de trabalhar, mas ela é útil aí quando você vai resolver aqui alguns gráficos, tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Eu sei que a minha função f de x, eu vou atribuir nela valor de x para eu achar, na verdade, valores de y. E para que eu faço isso aqui? Para eu, na verdade, ter um par
de valores, x e y, que é chamado de par cartesiano, tá? De coordenadas, onde eu vou representar esses valores no plano cartesiano. Uma vez que eu represento esses pontos no plano cartesiano, eu vou ligar esses pontos de modo, na verdade, a ter o meu gráfico, tá? Então, aqui de início, ó, eu vou construir aqui uma tabelinha, tá? Eu tenho valores aqui de x e y. Esses valores de x aqui, ó, eu escolhi arbitrariamente, tá? Menos 2, menos 1, 0, 1 e 2. Eu vou substituir aqui esses valores aqui na minha função, tá? Então, o primeiro valor que eu vou chegar aqui, ó, quando o x meu for igual a menos 2. O que vai acontecer aqui, ó? F de menos 2 vai ser igual. Aonde tem x, eu vou colocar menos 2. Então, vai ficar menos 2 ao quadrado, menos 2. E aí eu vou ter que o f de menos 2 vai ser menos 2 ao quadrado, vai dar 4. 4 subtraído de 2, essa continha aqui vai dar 2. Então, quer dizer que quando o x é menos 2, o meu y vai dar 2. Vou fazer a continha agora aqui quando o meu x for igual a menos 1. Então, aqui vai ficar ó, f de menos 1. Aonde tem x, agora eu coloco menos 1. Menos 1 ao quadrado, menos 2. Então, daqui eu vou ter que o f de menos 1 é igual a menos 1 ao quadrado, 1. Subtraído de menos 2, essa continha minha aqui vai dar menos 1. Então, quando o x é menos 1, o meu y vai estar associado ao menos 1. Vou substituir agora aqui, ó, x igual a 0. Então, aqui vai ficar f de 0, que é igual a 0 elevado ao quadrado menos 2. E o f de 0 vai dar 0 ao quadrado, 0. Então, essa continha agora aqui vai dar menos 2. Tá? Perceba que o menos 2 é o valor do termo independente. Tá? Então, sempre que você colocar 0 na função, vai dar sempre o valor do termo independente. Então, quando o x é 0, o meu y é menos 2. Quando o meu x agora aqui for 1, eu vou obter aqui ó, f de 1, que é igual a 1 ao quadrado, menos 2. E aqui eu vou obter que o meu f de 1, 1 ao quadrado, 1 com menos 2, a continha aqui vai dar menos 1. Tá? Então, 1, quando o x é 1, o meu y é menos 1. E para terminar, fazendo aqui o nosso x igual a 2, eu vou obter que o f de 2 vai ser 2 ao quadrado menos 2, 2 ao quadrado, 4 com menos 2, 2. Então, quando o x é 2, o meu y é 2. Agora, o que eu vou fazer aqui ó, é pegar, na verdade, esses pares de coordenadas que nós encontramos e vou substituir no plano cartesiano. Quando eu substituir esses pares no plano cartesiano, ou seja, aqui, ó, quando o x é menos 2, o y é 2. Quando o x é menos 1, o y é menos 1. Quando o x é 0, o y é menos 2. Quando o x é 1, o y é menos 1. Quando o x é 2, o y é 2. Eu vou pegar agora aqui esses valores e vou substituir no plano cartesiano. Tá? Quando eu substituo aqui esses valores do plano cartesiano, tá? Aqui, ó. Quando x é menos 2, o y é 2. Quando x é menos 1, o y é menos 1. Quando x é 0, o meu y é menos 2. Quando x é 1, o y é menos 1. Quando x é 2, o y é 2. Eu vou ter, na verdade, aqui os meus 5 pontos. E quando eu ligo esses 5 pontos aqui, na verdade, eu vou ter uma parábola com a concavidade para cima. Tá? E aí você vai perceber aqui ó, que eu tenho novamente aqui o meu eixo de simetria. Tá? Se eu pegar agora aqui ó, o ponto A aqui, ó, e vir até aqui ó, ao eixo Y, essa distância aqui ó, do ponto A até o eixo Y, a distância, tá? Essa distância vale 2. E a distância do eixo Y até o ponto, por exemplo, aqui E, ela vale, na verdade, 2. Tá?
Então, na verdade, o eixo de simetria, ele vai dividir, na verdade, essa parábola aqui em duas partes iguais, tá? Importante você saber isso aí. Vamos resolver aqui agora a letra B. F de x igual a menos x ao quadrado menos 2x. Bom, de forma análoga, né? Eu montei aqui uma tabelinha onde eu atribuí novamente aqui valores para x, no intuito de, ao substituir na função os valores de x, nós vamos obter aqui o y, tá? E daí nós vamos ter aqui um par ordenado que nós vamos colocar no plano cartesiano, tá? Então vamos lá aqui, ó. Substituindo x igual a menos 3, vai ficar f de menos 3 é igual a menos 3 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 3. Então aqui vai ficar, ó, f de menos 3 é igual a menos da fórmula, né, da função, menos 3 ao quadrado, essa continha aqui vai dar 9 positivo, tá? O menos aqui é o menos que aparece aqui na frente. Menos com menos, mais 2 vezes 3, 6. Então, daqui nós temos que o f de menos 3 coincidiu de dar menos 3. Ó. Então, quando o x é menos 3, o y é menos 3. Quando o x é menos 2, vai ficar f de menos 2 é igual a menos 2 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 2. E aí nós vamos ter aqui, ó, menos 2 ao quadrado, essa continha aqui vai dar 4 positivo, tá? E menos com menos, mais 2 vezes 2, 4. Então daqui eu tenho que o f de menos 2 vai ser 0. Quando x é igual a menos 1, eu vou ter aqui que o f de menos 1 vai ser igual a menos 1 ao quadrado, menos 2 que multiplica menos 1. E aqui eu vou ter que o f de menos 1 vai ser menos 1 ao quadrado, 1. Menos com menos mais, 2 vezes 1, 2. E daqui eu vou ter que o meu f de menos 1 vai valer 1. Vou substituir agora, ó, x igual a 0. Falei com vocês que quando a gente substitui 0 na função, ela vai dar, na verdade, o termo independente. Então, aqui vai ficar menos 0 ao quadrado menos 2 que multiplica 0. E aí você vai ver que o termo independente aqui nesse caso vai coincidir com o valor de 0, porque ela não tem aqui o termo igual a c, né? Então, aqui vai dar 0. E quando eu coloco x igual a 1, vai ficar f de 1 menos 1 ao quadrado menos 2 que multiplica 1. Então, aqui eu tenho que o meu f de 1 menos 1 ao quadrado, 1 menos 2 vezes 1, menos 2. Então, aqui eu vou ter que o meu f de 1 vai valer menos 3. Então, agora, de forma análoga, ó, eu vou pegar aqui esses pares ordenados que nós encontramos e vou substituir agora no plano cartesiano. Uma vez que eu fizer isso, eu vou ligar esses pontos e vou ter o gráfico da minha função do segundo grau. Tá? Então, perceba aqui o seguinte, ó, o ponto A, quando x é menos 3, o y deu menos 3. O ponto B, quando x é menos 2, o y deu 0. Quando x é menos 1, o y deu 1. Quando x é 0, o y deu 0. E quando x foi 1, o meu y deu menos 3. Então, aqui eu tenho a minha parábola com a concavidade voltada para baixo. E tenho aqui o meu eixo de simetria, tá? É o eixo que divide aqui minha parábola em duas partes iguais, tá? Bom, fizemos o gráfico, né? O exercício pedi aí para você estar fazendo o esboço do gráfico, construir o gráfico. Nas nossas próximas aulas, eu vou mostrar para você aí uma outra forma de nós construirmos o gráfico da parábola, tá?
nós vamos construir por etapa. Nós vamos descobrir quais são os pontos que a parábola corta o eixo x, se ela corta o eixo x, né? Em quais pontos serão esses pontos, aonde ela vai cortar o eixo y, como é que descobre a questão da concavidade, como é que descobre as coordenadas do vértices, e aí nós vamos ver aí que tem uma maneira aí mais eficiente de você estar fazendo o gráfico de uma função do segundo grau. Bom, vamos falar agora aqui de raízes da função do segundo grau. Chama-se raízes ou zero da função polinomial do segundo grau, dada por f de x igual a ax ao quadrado mais bx mais c, sendo a, b, c pertencente aos reais e o a diferente de zero, os números reais x tais que... Bom, comentei com vocês que sempre que eu queira descobrir as raízes de uma determinada função, basta nós igualarmos essa função a zero, tá? Então, raiz ou zero da função nada mais é o valor ou valores de x que anulam a função, ou seja, que faz com que a nossa função seja igual a zero, tá? Então, se nós pegarmos aqui a nossa função do segundo grau e igualar ela a zero, para que eu faço isso aqui? Para eu descobrir, na verdade, a raiz ou zero da função, tá? Então, quando eu trabalho aqui com uma função do segundo grau, uma forma de eu obter as raízes ou zero da função, quando possível, tá? Eu vou utilizar aqui, na verdade, a fórmula de Bhaskara, tá? Quando eu falo que quando possível, é que você vai ver que nem sempre você vai conseguir achar as raízes, tá? Então, uma maneira de você achar as raízes da função do segundo grau é você utilizar a fórmula de Bhaskara, tá? A fórmula de Bhaskara, ela é dada aqui pela seguinte expressão. Delta é igual a b ao quadrado menos 4ac, tá? Uma vez que você encontrou o valor de delta, você vai achar o valor de x. X é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Tá? Quando você extrair aqui a raiz quadrada de delta, você vai ter uma parte positiva e uma parte negativa. Então você pode separar isso aqui agora em duas partes. Você vai ter o x1, que é dado por menos b mais raiz de delta sobre 2a, e o x2 menos b menos raiz de delta sobre 2a. Tá? Então, na verdade, esse x1 e esse x2, eles são chamados para a gente, então, aqui de raízes ou zero da função do segundo grau, tá? E esse delta, ele recebe um nome, tá? Esse delta, ele é chamado de discriminante, tá? Então, o delta é o discriminante. E você pode perceber aqui, que para você descobrir as raízes de uma função do segundo grau, tá? Você vai usar a fórmula de Bhaskara. E a fórmula de Bhaskara, ela utiliza os coeficientes A, B e C. Então, se você olhar aqui agora aqui para o seu delta, você vai ver que aqui aparece A, B e C, que nada mais é do que os coeficientes da função do segundo grau. Tá? Então, é muito importante você saber identificar os valores de A, B e C na função do segundo grau. Ele vai te ajudar aqui a descobrir o valor do discriminante e, consequentemente, o valor de x1 e x2, que são as raízes da nossa função do segundo grau. Tá? Bom, quantidade de raízes da função do segundo grau. As raízes ou zero da função polinomial do segundo grau, elas são valores de x para os quais f de x é igual a zero, ou seja, são valores de x que faça com que a nossa função seja zero, ou seja, que anula a função, tá? Então, esses valores de x, elas vão ser as nossas abscissas dos pontos em que a parábola intersecta o eixo x, tá? Então, sempre que você quiser achar a raiz da função, você quer descobrir, na verdade, os valores de x que anulam a função. Em outras palavras, você quer descobrir aonde esse gráfico seu vai cortar o eixo x. E o eixo x, na verdade, é chamado de eixo das abscissas, tá?
Então, achar a raiz ou zero da função é você encontrar o valor de x que anula a função. Consequentemente, você quer descobrir os valores de x, onde a sua parábola, na verdade, vai intersectar o eixo x, tá? E para isso, na verdade, você vai usar a fórmula de Bhaskara, tá? Agora, o que é importante você saber aqui, ó? Sempre que você calcular aqui o valor de delta, vai poder acontecer aqui três situações. A primeira, você vai poder encontrar um valor de delta positivo, você vai poder encontrar um valor de delta igual a zero e vai poder encontrar um valor de delta aqui negativo, tá? Então você tem três possibilidades de valor para delta. Pode ser positivo, zero ou negativo. E por que isso aqui é importante? Uma vez que você encontra o valor de delta, você vai ter que jogar aqui na formulinha do x, ou seja, você vai ter que extrair a raiz quadrada de delta, tá? E aí, dependendo do valor desse delta, você vai conseguir fazer essa continha aqui ou não, tá? E aí é o que vai determinar, na verdade, o tipo de raiz que você vai encontrar para a sua função do segundo grau, tá? Que são aqui três casos, tá? A quantidade de raiz de uma função quadrática depende do valor do radicando, ou seja, do discriminante de delta, tá? Uma vez aqui que você vai ter que tirar a raiz quadrada de delta, tá? Se o delta for maior do que zero, em outras palavras, se o delta for positivo, você vai conseguir extrair a raiz quadrada. Uma vez que você consegue extrair a raiz quadrada, você vai ter duas raízes reais e distintas, tá? Diferentes, ou seja, você vai conseguir achar o x1 e x2. E você vai ver que esses valores aqui são diferentes. Em outras palavras, existem dois valores que anulam a função. Se existem dois valores distintos que anulam a função, o seu gráfico vai cortar o eixo x duas vezes, tá? Agora, se o seu delta for igual a zero, você vai perceber que você vai ter duas raízes reais e iguais. x1 vai ser igual ao x2. Uma vez que x1 é exatamente igual ao x2, você vai ver que o seu gráfico vai tocar o eixo x apenas num único ponto, uma vez que essas raízes aqui são iguais, tá? E o terceiro caso e último é quando o delta é menor do que zero. Menor do que zero é negativo. Uma vez que o delta é negativo, tá? Você não consegue tirar a raiz quadrada de número negativo, porque você está trabalhando dentro do conjunto dos números reais, tá? Então não vai existir raiz quadrada quando o delta aqui for negativo, porque você vai estar trabalhando dentro dos números reais, tá? Então nesse caso, a sua função ela tem duas raízes, tá? Porém, essas raízes aqui não são reais, ou seja, não existe x1 e x2 pertencente aos números reais, tá? Então, o seu gráfico ele não vai cortar o eixo x, tá? Então, é muito importante que você saiba aqui essas três situações, tá? Se o seu delta der positivo, você vai ter duas raízes, o seu gráfico corta o eixo x duas vezes. Se o delta é igual a zero, você vai ter duas raízes iguais, sua função vai tocar o eixo x, tá? Se o delta der negativo, você continua tendo duas raízes, porém elas não são reais, ou seja, a sua parábola não vai cortar o eixo x, tá? Então, guarda isso aqui, ó. Uma função do segundo grau sempre tem duas raízes, tá? Só que você vai poder encontrar essas raízes ou não, tá? Exemplo. Obtenha, se possível, as raízes ou zeros da função f de r em R definida por letra A. Eu tenho aqui então uma função do segundo grau, onde eu quero achar as raízes ou zero da função, tá? Então eu vou chegar aqui, ó, identificar os meus coeficientes, que é o A, B e C. Eu tenho aqui que o meu A vale menos 2, o meu B vale menos 4 e o meu C vale 6, tá? Então agora, ó, eu vou usar aqui a formulinha de Bhaskara. Vou achar aqui primeiro o valor do discriminante, b quadrado que multiplica menos 4ac, né? Então, delta aqui vai ficar, ó, b
menos 4 entre parênteses ao quadrado, menos 4 que multiplica o A entre parênteses menos 2 que multiplica o C, que é 6. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 4 ao quadrado, qualquer número negativo elevado ao expoente par, a continha vai ficar positiva. Então aqui eu vou ter aqui 16, menos com menos, mais, com mais, mais. 4 vezes 2, 8. E 8 vezes 6, 48. Então daqui eu tenho que o meu delta vai ser 16 somado com 48, 64. Então aqui eu tenho que o meu delta positivo. Uma vez que o meu delta é positivo, eu vou ter o caso então aqui que o meu x' vai ser diferente do meu x duas linhas, ou seja, x1 diferente de x2, tá? Então eu vou chegar agora aqui e aplicar, ó, x igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de delta, sobre 2a. X é igual a menos o b, que é menos 4, mais ou menos raiz quadrada de delta, que é 64, dividido por 2, que multiplica o a, que é menos 2. Então daqui eu vou ter x, ó, menos com menos, mais 4. Raiz quadrada de 64, 8. 2 que multiplica menos 2, essa continha nossa aqui vai dar menos 4. Tá? Então aqui agora, ó, eu vou separar aqui agora em duas continhas. Qual que é a primeira aqui? Ó? X1 vai ser 4 somado com 8 dividido por menos 4. Então aqui vai ficar, ó, 4 somado com 8, 12. 12 positivo dividido por menos 4, essa continha minha aqui vai dar menos 3. E aqui agora eu vou ter o x, duas linhas, que vai ser 4 menos 8 dividido por menos 4. x2, tá? 4 somado com menos 8, menos 4. E menos 4 dividido por menos 4, essa continha minha aqui vai dar 1. Tá? Então, na verdade, achei aqui o valor de x1, que é menos 3, e valor de x2, que é igual a 1, que são as raízes da nossa função do segundo grau. Perceba que o meu x1 deu diferente do meu x2. Eu já sabia que isso que ia acontecer pelo fato aqui do meu delta ter dado positivo. Letra B. Vou chegar novamente aqui, ó, achar os meus coeficientes A, B e C. O meu A aqui, ó, vai valer 1, o meu B 2 e o meu C 1. Novamente, vou recorrer à minha fórmula de Bhaskara, porque eu quero achar a raiz da minha função. Tá? Então, para eu achar a raiz da minha função, eu vou igualar ela a zero. Então, eu vou ter aqui, ó, delta igual a b quadrado menos 4ac. Delta igual a b 2 ao quadrado menos 4 que multiplica o a, que é 1, que multiplica o c, que é 1. 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes 1, 4. Então, meu delta aqui deu igual a zero. Como meu delta aqui deu igual a zero, eu estou aqui no segundo caso. O meu x1 vai ser exatamente igual, tá? Porque o delta deu zero, x1 vai ser exatamente igual ao meu x2, porque é o caso aqui que o meu delta deu igual a zero, tá? Vamos lá verificar. X igual a menos b, mais ou menos raiz de delta, sobre 2a. Menos o b, que vale 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, que vale 0, 2 que multiplica o a, que é 1. Então daqui vai ficar, ó, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 0 é 0, 2 vezes 1, 2. Então aqui eu vou ter, ó, x1 menos 2 somado com 0 dividido por 2. E vou ter que o meu x2, que é menos 2 subtraído de 0 dividido por 2. E aí aqui eu vou ter, ó, menos 2 somado com 0, menos 2, que dividido por 2, continha minha vai dar 1. E aqui eu vou ter que o meu x2, menos 2 com menos 0, menos 2 dividido por 2, a continha aqui dá 1. Tá?
Ó, o x1 aqui, olha. Menos 2 somado com 0, menos 2, que dividido por 2 dá menos 1, ó. Errei o sinal aqui, ó. Então perceba que o x1 e o x2, eles deram exatamente iguais. Isso aqui eu sabia também que ia dar igual. Por quê? Porque o meu delta aqui é igual a 0. Tá? Então, quando o delta é igual a 0, você tem aqui duas raízes reais e iguais. Letra C. 3x ao quadrado mais 2x. Eu tenho aqui uma função do segundo grau incompleta, tá? Onde o meu a aqui é 3 e o meu b aqui é igual a 2. E o meu c igual a 0. Vou aplicar aqui a fórmula de Bhaskara. B quadrado menos 4ac, que é o delta. Delta é igual a b, 2 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é 3, que multiplica o c, que é 0. Delta é igual a 2 ao quadrado, 4. Menos 4 vezes 3 vezes 0, essa continha aqui toda vai dar 0. Delta 4, que é positivo. Então, novamente, ó, eu vou ter x1 diferente de x2. Então, substituindo aqui, ó, x é igual a menos b mais ou menos raiz quadrada de delta sobre 2a. Menos o b, que é 2, mais ou menos raiz quadrada de delta, 4. 2 que multiplica o meu a, que é 3. Então, essa continha aqui vai ficar o seguinte, ó, menos 2, mais ou menos raiz quadrada de 4, 2. 2 vezes 3, 6. Então, daqui eu vou ter, ó, x1 menos 2 somado com 2 dividido por 6. Então, aqui eu vou ter, ó, menos 2 somado com 2, 0. Dividido por 6, 0. E o x2, menos 2 com menos 2 dividido por 6. x2 vai ficar menos 2 com menos 2, menos 4 dividido por 6. Vou simplificar isso aqui por 2 e vou achar aqui que vai dar menos 2 terços. Então, eu tenho aqui uma raiz que vale 0 e a outra raiz que vale menos 2 terços. Tá? Agora é o seguinte, ó, essa função aqui do segundo grau que está incompleta, eu resolvi ela aqui utilizando a fórmula de Bhaskara, cheguei aqui nas minhas duas raízes. Tá? Tem uma outra maneira de resolver aqui essa função do segundo grau, que eu vou te mostrar como é que resolve aqui, tá? E aí você vai usar aqui a forma que você achar aí mais conveniente para você, tá? Então, a minha função é f de x igual a 3x ao quadrado mais 2x, tá? Vamos fazer ela aqui, ó. F de x, 3x ao quadrado mais 2x. Como eu quero achar a raiz dessa função, eu vou chegar aqui e igualar ela a 0. Então, aqui eu vou ter, ó, 3x ao quadrado mais 2x igual a 0. Perceba que quando o meu c é igual a 0, eu vou poder usar aqui o fator comum. Perceba que o x aqui repete nos dois termos. Então, vou colocar o x em evidência. 3x ao quadrado dividido por x vai dar 3x. 2x dividido por x, essa continha aqui vai dar 2. Tá? Então, se você multiplicar aqui novamente, ó, você volta lá em cima no 3x ao quadrado mais 2x. Agora, o que está acontecendo aqui? Ó? Eu tenho aqui um produto de dois termos, onde esse produto aqui tem que dar igual a 0. Para um produto dar igual a 0, basta que o primeiro termo seja igual a 0, ou então o segundo termo, que é 3x mais 2, seja igual a 0. Agora aqui eu tenho uma equação do primeiro grau. A equação do primeiro grau basta você isolar o valor de x. Então vai ficar 3x é igual a menos 2, x é igual a menos 2 dividido por 3. E aí nós chegamos aqui no mesmo resultado. Tá? Então é o seguinte, ó, quando o seu c for igual a 0, se você não quiser utilizar a fórmula de Bhaskara,
basta você usar o termo, na verdade, aqui, fator comum. E aí você consegue também resolver aqui a sua função de segundo grau achando as raízes da sua função, tá? Basta você colocar em evidência o termo comum que você vai cair, na verdade, num produto que tem que ser igual a zero, tá? Então, uma outra maneira também aqui de resolver as raízes da função do segundo grau quando c é igual a zero. Letra D, tá? A letra D agora aqui, ó, eu tenho novamente uma função do segundo grau, tá? Que você vai perceber também aqui que ela está na forma incompleta, tá? O meu A vale menos 1, o meu B ele vai valer 0 e o meu C vai valer menos 9, tá? Tem que lembrar aí, ó, que é ax² mais bx mais c. Então, o meu A aqui, ó, vale menos 1. Eu não tenho aqui o termo B, porque eu não tenho o x, então vale 0. E o meu termo independente, menos 9. Vamos achar, então, agora aqui, ó, o delta. B² menos 4ac. Delta igual B, 0 ao quadrado, menos 4 que multiplica o A, que é menos 1, que multiplica o C, que é menos 9. Delta igual 0 ao quadrado, 0. Menos com menos, mais com menos, menos. 4 vezes 1, 4 vezes 9, 36. Então, aqui chegamos aqui numa situação que o meu delta deu menos 36. Tá? Perceba agora, ó, que o meu delta deu negativo. Uma vez que o meu delta deu negativo, quando eu vou aqui, ó, terminar de achar as minhas raízes, menos b, mais ou menos raiz de delta sobre 2a. Então, aqui vai ficar ó, menos o meu b, que é 0, mais ou menos raiz quadrada de menos 36, 2 que multiplica o a, que é menos 1. Tá? Perceba que você não vai conseguir resolver a raiz quadrada de menos 36, porque dentro dos números reais não existe raiz quadrada de número negativo. Tá? Então, o que acontece aqui? Ó? Sempre que o seu delta dê negativo, na verdade, você não vai conseguir achar as raízes da sua função. Então, não existe raízes dentro dos números reais. A sua função do segundo grau tem duas raízes, porém, elas não são reais. Tá? O seu delta aqui deu negativo. Tá? Então, é uma maneira aqui de você resolver a sua função de segundo grau, tentar aqui achar as raízes pela forma de Bhaskara, tá? Vou te apresentar também aqui uma outra maneira de resolver essa função de segundo grau quando o seu b aqui é igual a 0, tá? Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui é o seguinte, ó. Eu tenho aqui a minha função, que ela é definida por f de x menos x² menos 9. Então, vou escrever aqui, ó, f de x é igual a menos x² menos 9. Perceba que o meu b aqui é igual a 0. Ela é incompleta, tá? Então, como eu quero achar a raiz aqui dessa função, eu quero igualar essa função a 0. Então, menos x² menos 9 é igual a 0, tá? Só que agora, perceba que aqui ó, não tem fator comum. Tá? É o caso quando b é igual a 0. Então, quando aqui não tem fator comum, ou seja, quando b é igual a 0, você vai isolar o x. Tá? Então, aqui vai ficar ó, menos x² é igual. Jogo 9 para lá, mudando o sinal, positivo. Vamos ter que multiplicar aqui por menos 1, porque aqui no primeiro membro tem que ser positivo. x² é igual a menos 9. Então, agora eu estou procurando um número que elevado ao quadrado, essa continha dá menos 9. Em outras palavras aqui, ó, x é igual mais ou menos raiz quadrada de menos 9. E você volta na seguinte situação. Você está dentro dos números reais. Não existe raiz quadrada de número negativo dentro dos números reais.
Então, essa situação aqui não existe dentro dos números reais, tá? Então, é uma situação que essa função do segundo grau sua aqui tem duas raízes, porém, você não consegue encontrar pelo fato do seu delta aqui ou a sua raiz ser um número negativo, tá? Então, você tem duas maneiras de resolver aqui esse exercício quando o seu b foi igual a zero, tá? Bom, o nosso último exemplo aqui de raízes, ele traz aqui a seguinte situação. Ó. Determine as condições dos valores de m na função f de r em r, definida por f de x igual a menos 2x ao quadrado mais 4x mais 3 menos m, a fim de que a. Existam duas raízes reais e distintas, b. Haja uma raiz real dupla e c. Não existam raízes reais. Bom, essas situações aqui A, B e C, quem dita essa regra aqui ó, é o nosso delta, tá? Então, para ter duas raízes reais e distintas, você tem que ter um delta aqui maior do que zero. Para que haja uma raiz real dupla, é a situação onde o delta é igual a zero. E para não ter raiz real, é o caso aqui do nosso delta ser menor do que zero. Então, o que é que eu vou ter que fazer aqui? Ó? Eu vou ter que pegar a minha função do segundo grau, tá? Que é menos 2x ao quadrado mais 4x mais 3 menos m. E vou ter que chegar agora aqui e descobrir aqui o valor do delta. E aí, dependendo do valor do delta, tá? Eu vou ter aqui a situação A, B ou C. Então, eu vou chegar agora aqui, ó, achar os coeficientes. Ó. Quem que é o meu A? É o termo que multiplica aqui o x ao quadrado. O meu B é o termo que multiplica o x. Nesse caso aqui vai valer 4. E o meu C é o meu termo independente. É o que não tem a letra x. Aí toma cuidado aqui agora, né? Ó. Quem aqui não tem a letra x é todo esse fator aqui, ó. Ou seja, 3 menos m. Então, já achei o A, o B e o C. Vou chegar aqui agora ó, e vou achar aqui o valor de delta, que é dado por b quadrado menos 4ac. Então, aqui vai ficar ó, b, 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica o a, que é menos 2, que multiplica o c, entre parênteses, 3 menos m. Então, aqui vai ficar o seguinte, ó, 4 ao quadrado, 16. Menos 4 vezes menos 2, essa continha aqui vai dar mais 8, que multiplica 3 menos m. Então, daqui eu vou ter ó, 16 mais 8 vezes 3, 24. Mais com menos, menos 8 vezes m, 8m. E daqui eu concluo que o meu delta é dado por 16 mais 24, essa continha minha aqui vai dar 40, menos 8m. Então, perceba aqui agora ó, que eu achei o meu valor de delta em função da letra m. Agora é lógico, ó, dependendo do valor de m, esse delta aqui vai poder ser positivo, zero ou negativo. Por isso que o exercício falou, determine as condições dos valores de m. Tá? Então agora eu vou brincar com isso aqui. Ó. Vamos lá. Achei que o meu delta é igual a 40 menos 8m. Letra A. Eu não quero que o meu exercício aqui tenha duas raízes reais e distintas. Para eu ter duas raízes reais e distintas, o meu delta tem que ser maior do que zero. Então agora eu vou pegar esse delta meu agora aqui e vou forçar que ele seja maior do que zero. Então aqui vai ficar o seguinte, ó, 40 menos 8m tem que ser maior do que zero. Vou jogar o 40 agora aqui para o segundo membro. Menos 8m é maior que menos 40.
Vou multiplicar agora aqui por menos 1 e vou tomar agora aqui um cuidado. Ó. Como é que eu tenho uma desigualdade, sempre que eu multiplico por menos 1, esse sinal aqui vai inverter. O que é maior passa a ser menor. Então aqui vai ficar 8m, o que é maior vai ficar menor, menos 40, 40. O que está multiplicando passa para cá dividindo. M tem que ser menor que 40 dividido por 8. Então, meu M que tem que ser menor do que 40 por 8, 5. Tá? E aí você pode fazer um teste, né? Pega um número que é menor do que 5. Tá? Menor do que 5. Por exemplo, 4. Tá? Se aonde tiver M aqui você colocar 4, tá? Menos 8 vezes 4, menos 32. Menos 32 somado com 8, com 40, vai dar 8 positivo, tá? Então, o que acontece aqui, ó? Nesse delta meu aqui, ó, qualquer valor que você pegar menor do que 5 e substituir no delta, você vai ver que esse delta seu aqui vai dar um delta positivo, tá? Letra B. Letra B, ele quer que você tenha raízes reais dupla, ou seja, iguais. Quando que você tem raízes reais iguais? Quando o delta é igual a zero. Tal. Aí de forma análoga, tal. Você vai ter que fazer essa continha aqui, só que agora igualando o delta a zero. Tá? Ou seja, você vai ver que o seu delta aqui já está pronto, né? Mas vamos fazer aqui, ó. Menos 8m, que é igual a menos 40. Multiplica por menos 1. Essa continha nossa aqui vai ficar 8m, que é igual a 40. M é igual a 40 dividido por 8. E nós vamos ver aqui que o nosso 40 dividido por 8 vai dar 5. Ou seja, se você fizer aqui o M exatamente igual a 5, menos 8 vezes 5, menos 40. Somado com 40, essa continha aqui vai dar zero. E aí você vai ter delta zero, que você tem duas raízes reais iguais. E a letra C, que você não tenha raízes reais. É o caso do delta ser menor do que zero, né? Delta negativo. Então você vai pegar aqui, ó, 40 menos 8m, menor do que zero. Isola novamente o m, ó. Passa para lá menos 40, multiplica por menos 1. Como aqui você tem uma desigualdade, vai inverter, né? Então aqui vai ficar 8m, que é maior do que 40. M é maior que 40 dividido por 8. M vai ser maior do que 5. Tá? Então vamos lá. Qualquer número maior do que 5 que você substituir no seu delta, esse delta aqui dá negativo, né? Pega um número que é maior do que 5, sei lá, 6. Vamos colocar 6 aqui, ó. 6 vezes 8, 48, só que negativo. 40 menos 48, menos 8. Essa continha aqui vai dar negativo, tá? Então vamos lá. M menor do que 5, o delta dá positivo. M igual a 5, o delta dá zero. E M maior do que 5, esse delta seu dá negativo, tá? Espero aí que você tenha acompanhado a resolução desse exercício, tá? Desejo aí vocês bons estudos. Até a próxima. Fique com Deus. Um grande abraço. Tchau, tchau.